Estamos de volta com Bastidores do Poder, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal pelo DEM, Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde a todos os ouvintes. Daqui a pouquinho, deputado, a gente vai começar a entrevista, mas antes tem um outro assunto que a gente ficou devendo para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte, que é em relação à denúncia do jornalista Glenn Greenwald. O Ministério Público Federal denunciou o jornalista americano no inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades. A gente tem uma matéria, acompanhe e depois comenta. Um áudio motivou a denúncia, segundo a qual, depois de receber o material, o jornalista americano teria orientado o hacker Luiz Molição a apagar o conteúdo obtido através da invasão do aplicativo de mensagens Telegram. De acordo com o procurador Wellington Oliveira, isso caracterizou clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para a orientação de criminosos. Glenn Greenwald é fundador do site Intercept Brasil, que fez uma série de reportagens usando o material obtido pelo grupo criminoso para questionar a imparcialidade do então juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. De acordo com o Ministério Público, Glenn não foi investigado pela Polícia Federal por causa de uma decisão liminar do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Porém, no relatório da Operação Spoofing, o delegado responsável diz não ter sido possível identificar ações criminosas de Glenn no diálogo com o hacker. O jornalista foi denunciado pelos crimes de associação criminosa e de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Já os 6 hackers presos na Operação Spoofing também poderão responder por lavagem de dinheiro. Em nota, Glenn Greenwald tratou a denúncia como uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação pelas revelações sobre o ministro Moro e o governo Bolsonaro. Caberá à Justiça Federal em Brasília acatar ou não a denúncia. No programa 90 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas, a gente comentou sobre o assunto, eu, Zezé de Lima, e um fato, né, que nesse momento de polarização, todo mundo já virou especialista em justiça, né, nos assuntos judiciais e já tem ali a sua certeza absoluta sobre isso. Zezé, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse caso e depois a gente vai conversar com o deputado federal Kim Kataguiri para saber o posicionamento dele sobre esse assunto. Bom, eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, mas eu não me sinto capaz de debater esse assunto. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que se debruçar sobre isso. Não gostaria que parasse na primeira instância, gostaria que fosse para o Supremo, para a gente saber exatamente o que pode, o que não pode. Eu, enquanto jornalista, me sentiria mais segura com isso. Porque quando eu li, eu falei, nossa, mas esse promotor pisou na bola. Que sacanagem com o jornalismo de uma maneira geral. Li de novo, falei, ixi, mas e aí, se o cara de dentro do cofre que ele estava roubando me ligasse e falasse, Zezé, tô aqui no cofre do Banco do Brasil, peguei uns documentos aqui que eu vou te contar, eu ia falar para ele, desliga meu telefone, eu vou falar com a polícia. Você está dentro do cofre, roubando o cofre e pegou o documento, porque isso é crime, eu vou estar aqui fechada com você na eventualidade de eu aceitar esses documentos. Então, eu acho que é necessário uma discussão profunda. Não me sinto ofendida como jornalista por essa discussão vir à tona. Agora, acho que nem nosso Supremo está em condições de discutir. Ao ponto da gente ter visto a defesa do Greenwald ter dito ontem que não iria ao Supremo agora, porque quem está lá no plantão é o Fux, e que ele precisa de alguém da outra ala do Supremo. Mas, meu Deus, onde é que nós vamos parar com isso? Eu estou muito cansada com tudo isso. Deputado, o senhor teve, né, o seu celular hackeado. Eu queria que o senhor contasse para a gente, né, como que está, se o senhor prestou depoimento ou não, como que foi, e também a opinião, né, do senhor sobre essa denúncia do Ministério Público Federal. Eu prestei depoimento, eu tenho uma opinião muito similar com a da Zezé nesse sentido, né? Acho que, primeiro, é uma bizarrice que você tenha acabado com o princípio do juiz natural e que você tenha artifícios possíveis como o da defesa
do Glenn de você escolher com qual juiz você vai entrar, qual juiz vai tomar a decisão da sua liminar. E isso não é nenhuma questão, eu não estou nem aqui fazendo uma crítica ao advogado do Glenn, porque é o papel dele mesmo buscar estratégias para salvar o próprio cliente. Mas o fato do Supremo Tribunal Federal, o fato do Judiciário Brasileiro permitir esse tipo de coisa em que você sabe quem é que vai fazer o julgamento, quem vai conceder ou não a liminar, e que você pode escolher o juiz com base nisso, na decisão de cada um, e que você sabe também que você tem um desrespeito de cada ministro pela decisão colegiada, porque o correto seria, independentemente de quem está no plantão, a decisão seria a mesma, porque mesmo que o ministro discordasse da própria decisão, ele seguiria a jurisprudência do tribunal. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no Supremo hoje, né? Cada decisão monocrática é uma decisão de acordo com as próprias convicções do ministro, e os ministros não respeitam o princípio da colegialidade. Uma das raras vezes que eu vi esse princípio sendo respeitado foi da ministra Rosa Weber votando o habeas corpus do Lula, em que contra as próprias convicções ela votou porque era a jurisprudência do tribunal, aí depois ela expôs a divergência no momento adequado. Mas realmente, e como você colocou, nesse momento todo mundo é especialista. Eu, pessoalmente, não li a denúncia, né? São 61 páginas, se não me engano, então não tenho um posicionamento em relação a isso, se acho que são provas fortes o suficientes ou não, mas o que eu li foi o inquérito em relação aos hackers, né? E para mim, ali sim está evidente o cometimento de crime, né? Que eles sim invadiram ilegalmente os celulares de deputados, de procuradores, de promotores, do então juiz Sérgio Moro, e precisam ir para a cadeia, precisam ser punidos em relação a isso, mas dessa nova denúncia do Ministério Público eu ainda não li para ter um posicionamento. E como vítima, como o senhor vê a relação do próprio jornalista, né? Não só nessa questão que o Ministério Público trouxe agora, né? Essa conversa, esse áudio, mas a própria publicação dessas conversas, como o senhor vê que de repente, né? Não sei o que o senhor tem no seu celular ou não, mas poderia vir à tona alguma conversa sua também. Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho o seguinte, o jornalista tem o direito de manter a sua fonte anônima. O que o jornalista não pode fazer é ser cúmplice de um crime ou participar do cometimento de um crime, né? Então, se você tem uma interceptação ilegal, o jornalista sabe que essa interceptação existe e ele conduz essa interceptação ou se utiliza, no curso da interceptação, se utiliza dela para obter clique, para obter financiamento, para obter mais audiência para o seu blog, para o seu jornal, para a sua rádio, para a sua televisão, aí sim precisa ser responsabilizado, é o que a nossa lei determina. Agora, se ele recebe a informação de uma fonte, a fonte é anônima, ele publica essa informação, aí é informação de interesse público, ainda que ainda que o vazamento tenha sido ilegal ou a obtenção da informação tenha sido ilegal, não é responsabilidade do jornalista, mas sim de quem obteve ou de quem vazou essa informação. Agora, reforçando, se o jornalista participou dessa coleta de informação, se ele guiou, se ele orientou, se de alguma maneira ele foi cúmplice ou se ele foi partícipe do crime, ele precisa ser punido. Vai lá, Zezé. Bom, Kim, outro dia eu estava lendo uma matéria, não sei se foi no Globo, mas enfim, estavam se falando nessa matéria sobre os deputados agora queridinhos do Rodrigo Maia. Você estava. Queridinhos do Rodrigo Maia? Do Rodrigo Maia, ficando com relatoria de projetos importantes, assim, né? E isso por estar em boa conta com o Rodrigo Maia. Como é que é a tua relação com o Rodrigo Maia e o que a gente pode esperar de profícuo dessa relação? Não, na verdade, o que o jornal colocou foi da minha relatoria do projeto do licenciamento ambiental, né? Do marco legal do licenciamento ambiental. Que, na verdade, não foi responsabilidade do presidente da Câmara, mas sim da Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual eu faço parte. E foi uma indicação da Frente, o meu nome, para relatar o projeto do licenciamento ambiental, porque a Frente não gostaria... Não é isso de ser bem querido do Rodrigo Maia, assim. Não. Foi indicação da Frente, porque é um projeto da Frente, né? Tá. E é uma das bandeiras. E eu sou membro, apesar de não ter plantação nenhuma, né? Até brinco lá que a única coisa que eu já plantei foi no ensino fundamental, ter colocado o feijão lá no algodão, no copinho de Danone. Mas faço parte da Frente porque acho que... reconheço o fato de que o agronegócio é fundamental para a economia do Brasil, principalmente para a balança comercial. E a Frente buscava um parlamentar urbano para relatar esse projeto, que justamente com o meu perfil
para não polarizar com os ambientalistas no sentido de ser uma briga do campo contra a defesa do meio ambiente, de não ser uma briga entre grandes produtores e defensores do meio ambiente. Então, justamente por isso eu fui escolhido relator dessa matéria. Então, não tem nada de... Fui escolhido porque o Rodrigo Maia gosta. Bom, e como a gente pode... Como você considera a política ambiental do governo Bolsonaro? Eu acho que o discurso da política ambiental é muito ruim. O governo Bolsonaro acabou aumentando o problema das queimadas e dos incêndios com uma fala que parecia negligente em relação ao meio ambiente, né? Acho que até causou uma repercussão internacional muito maior do que deveria por causa da fala do presidente da República, até por causa da fala do ministro do Meio Ambiente, mas acho que na prática, né, a política ambiental não mudou muito de gestões anteriores, né? Eu não vejo nada muito diferente sendo feito, nem para mal, nem para bem. Acho que o discurso piorou, sim. Existe o discurso em relação ao meio ambiente. Parece que o governo tenta fazer um contraponto entre desenvolvimento e meio ambiente, que não é bom nem para um nem para outro. Ainda mais no momento que... e, aliás, até o ministro Paulo Guedes falou isso em Davos, que para você obter financiamento para grandes empreendimentos, você precisa ter responsabilidade ambiental. Hoje é uma exigência dos grandes bancos, né? E, enfim, acho que o discurso é ruim, mas na prática eu não vi nenhuma grande mudança na política de meio ambiente, não. Pobreza gera problema ambiental? Acho que, sem dúvida, quanto menos desenvolvimento você tem, quanto menos tecnologia você tem, quanto menos saneamento básico você tem, e isso é sinônimo de pobreza, maiores são os prejuízos para o meio ambiente. Nesse ponto eu concordo com a fala do ministro Paulo Guedes, porque se você tem um investimento menor em tecnologia, se você depende mais de uma matriz energética de combustíveis fósseis, por exemplo, se você depende mais de uma matriz energética de carvão, se você depende mais de uma indústria que ainda não se desenvolveu o suficiente para crescer em cima de fontes renováveis, de fontes limpas, e felizmente o Brasil, nesse sentido, acho que é exemplo para a maior parte dos países, porque a maior parte da sua matriz energética é hidrelétrica, aí sim você tem uma maior degradação do meio ambiente. Queria agradecer a presença do deputado Kim Kataguiri aqui no Bastidores do Poder. Olha, no entrevista coletiva no final de semana, sábado, 7h30 da manhã e domingo, depois do Show Business, vai ter mais Kim Kataguiri e a gente vai conversar com ele. Ô Marcão, na verdade, segundos. Acho que nós temos mais uns 30 segundinhos aqui. Ganhamos mais tempo. Me dizendo, Opa, então pode fazer outra pergunta. Vai, Kim, Zezé. 30 segundos. 30 segundos. Que nada, 2 minutos a mais a gente ganhou. Qual o projeto mais importante que você tem certeza que vai passar agora, nesse ano, para o brasileiro? Mais importante para o brasileiro? Política, a gente nunca tem certeza de nada, viu, Zezé? Infelizmente, mas eu acredito que o que tem maiores chances de passar seja a reforma tributária, a PEC da reforma tributária, que eu acho que tem 2 pontos positivos, principais. O primeiro é a gente acabar com a questão da guerra fiscal, né? Que é você ter essa discussão de se você vai tributar na origem ou se você vai tributar no destino. Com a PEC, a gente fica igual a todos os países da OCDE e só tributa no destino. Então, onde tem o mercado consumidor, o consumidor paga um imposto, logo é no domicílio do consumidor que o imposto é recolhido. São Paulo está possesso com isso. Não, isso não, a longo prazo não causa grandes prejuízos para São Paulo. No primeiro momento causa, de 27 bi, mas a longo prazo você tem o desenvolvimento da economia e o maior mercado consumidor está no estado de São Paulo, então a tendência é que a arrecadação aumente. E o outro ponto positivo é a simplificação, né? O fato de você juntar 9 impostos diferentes no consumo num imposto só. Existe uma preocupação que eu vou lutar para modificar na PEC da reforma trabalhista, que é você juntar... Tributária, que é você unir as alíquotas do consumo com dos serviços, né? Hoje a do serviço é muito menor do que a dos produtos, e você onerar o serviço como está na proposta do Bernardo Api, né, na PEC do Baleia Rossi, relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, você vai aumentar de 5% para 25% ou 27% a alíquota em cima de saúde, de educação, em cima de construção civil para baixa renda, em cima de corte de cabelo, enfim, dos setores que mais empregam na economia hoje, o que é um aumento de 300% a 600% na carga tributária. Então, acho que precisa ter uma diferenciação nessa alíquota assim, porque o serviço tem uma natureza diferente, não tem tantos insumos como a indústria, né? O insumo do serviço é mão de obra, e não tem como você acreditar mão de obra para depois transformar isso em crédito tributário com o Estado. Então, esse é um ponto que eu pretendo modificar, se conseguir, na Câmara dos Deputados nesse ano. Agora sim, a gente precisa ir embora. Muito obrigado, Kim Kataguiri. Lembrando que a entrevista coletiva, sábado, 7h30 da manhã e domingo, depois do Show Business, tem mais entrevista com o deputado federal. Valeu, Zezé. Valeu, gente. Até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com Kátia Fonseca na TV e Rádio Livre na Rádio Bandeirantes. Até mais.